sulcos e giros. O próximo sinal, esse sinal sim, essa é a primeira vez que vocês devem estar ouvindo nessa exposição o sulco intraparietal. O sulco intraparietal é aquele que, se nós nos reportarmos ao dial do nosso relógio, é aquele que se estende entre 3 e 5 horas do lado esquerdo, entre 9 e 7 horas à direita. Ele é visível em 50% dos pacientes acima dos até os 30 anos e em 95% acima dos 30 anos. Então, se alguém procura algum motivo para ficar feliz por fazer 30 anos de idade, é que o seu sulco vai ser mais visível do que até então. Mas vejam vocês, o sulco intraparietal é contínuo apenas em 72% das vezes no hemisfério cerebral esquerdo. À direita, ele é mais frequentemente dois segmentos. Então, ele é mais difícil de ser visto à direita do que à esquerda. Então, muitas vezes nós precisamos imaginar a posição do sulco para buscar pequenas porções desse sulco para constituir o sulco verdadeiramente. E observa-se que o sulco intraparietal, ele desemboca, ou o sulco intraparietal corre junto na sua porção inicial, com o sulco pós-central em 81% das vezes à esquerda e em 93% das vezes o sulco intraparietal pode ser identificado no dial do nosso relógio. Na imagem de baixo, da esquerda, é mais fácil de identificar. Então, nós temos o nosso dial, 9 horas, 3 horas. Entre 9 horas e 7 horas estende-se o sulco intraparietal do hemisfério cerebral direito. E entre 3 e 5 horas se estende o sulco intraparietal no hemisfério cerebral esquerdo. Observe as pares marginais, um pouquinho atrás do 9 e 3 horas, é a tomografia computadorizada, é um pouco mais anterior. O sulco que entra é o pré-central e o sulco que não entra é o sulco pós-central. Observem nas imagens mais baixas, tanto a da esquerda como a da direita, como o sulco intraparietal, na sua porção mais anterior, coincide com as porções medianas ou médias do sulco pós-central. Na ressonância magnética, observando um pouquinho, a nossa 9 horas e 3 horas fica um pouquinho mais posteriorizado, mas primeiro buscar aqueles sinais que nós já conhecemos, o sulco frontal superior, desemboca ou se encontra com o sulco pré-central, o sulco que entra no colchete é o sulco central, o pós-central não entra, a área sigmoide da mão, o giro mais estreito é o giro pós-central, identificamos o sulco pós-central. Daí na imagem de baixo à esquerda dos senhores fica bem fácil de ver, entre 9 horas e 7 horas o sulco intraparietal do hemisfério cerebral direito e entre 3 e 5 horas o sulco intraparietal do hemisfério cerebral esquerdo. O sulco intraparietal se encontra ou corre junto ou faz parte do sulco pós-central. Isso foi descrito por Ono em 1990 nas peças anatômicas e na ressonância magnética pelo Dr. Neydick em 95. É um sinal que funciona de 98 até 98% das vezes, o que se faz disso um sinal bastante útil. Então, aqui mostrando bem nas imagens da esquerda, o sulco intraparietal no hemisfério cerebral esquerdo, mostrando que ele corre até junto do sulco pós-central, e o que pode ser corroborado, os demais sinais nas imagens subsequentes. Então, o sulco intraparietal desembocando ou correndo junto com o sulco pós-central é um outro sinal bastante útil. Passando rapidamente por esse diapositivo, que já foi mostrado aqui por palestrantes anteriores, mas é sabido de todos a dificuldade de separarmos na alta convexidade os lobos parietal e temporal do lobo occipital. Então, esta separação é feita através de uma linha imaginária, posteriormente entre os números 2 e 4, que é uma linha que se dirige desde a incisura parieto-occipital até a flexura
a reentrância pré-occipital, que pode ou não estar nessa localização, é difícil, ela não é absolutamente constante. Essa linha é feita uma linha nessa direção, e uma linha perpendicular a essa linha que vai até a cisura de Sylvius. Então é feita a separação do lobo parietal e do occipital, e o temporal do occipital. Então, se isso já é feito na peça anatômica, dessa maneira, nos métodos transversos por imagem, ainda essa distinção é mais difícil. Nós utilizamos como marcador, tanto no plano transverso como no plano sagital, a veia de Labé como sendo a marcação do temporal com o occipital. Então, quando se identifica a veia de Labé, é essa o reparo anatômico utilizado nos métodos de imagem, tanto tomografia computadorizada como ressonância magnética. Então, isso na peça anatômica, mostrando. Eu só gostaria de mostrar ali, marcado por setas, o sulco intraparietal. Então, o sulco intraparietal vindo desde o sulco pós-central, formando os giros supramarginal, marcado pelo número 6, pelo algarismo 6, o giro angular, marcado pelo número 7, em torno do sulco temporal superior. Observem também que o sulco intraparietal passa posteriormente àquela linha que une a cisura parieto-occipital, o sulco parieto-occipital, medialmente, até a chanfratura temporo-occipital lateralmente, e que o sulco intraparietal passa posteriormente a essa linha, sendo chamado, então, de sulco intraparieto-occipital ou de sulco intra-occipital. De novo, uma visão lateral, as setas negras mostrando o sulco intraparietal, delimitando para baixo, no sentido caudal, o lóbulo parietal inferior, formado pelos giros supramarginal e angular, e superiormente ao sulco intraparietal, o lóbulo parietal superior. E mostrando no plano coronal, pelas setas, o sulco intraparietal novamente. Quando ele passa ao nível do sulco parieto-occipital, ele passa a ser o sulco intra-occipital ou o sulco intraparieto-occipital. O sulco parieto-occipital, ele ainda é mais difícil de ser olhado. Observem, como eu falei no começo, que os sulcos são mais fáceis de identificar anteriormente do que posteriormente. A anatomia é muito mais fidedignas pelos sinais. Esses sinais todos são mais fidedignos anteriormente do que posteriormente. O sulco parieto-occipital tem configuração simples 13% das vezes, é bífido pelo menos de um lado 10% das vezes, e tem a chamada configuração complexa em 85% das vezes. O que é bom, o que é constante, é que ele projeta-se em relação à metade posterior do sulco intraparieto-occipital em 100% dos casos. Então, posteriormente, eu vou pedir para vocês observarem, posteriormente ao esplênio do corpo caloso, posteriormente ao istmo do giro do cíngulo, nós temos um sulco horizontal, um pouco obliquado, bilateralmente à fissura interhemisférica, que é o sulco intraparietal. Um exemplo, então, um paciente com acidente vascular cerebral isquêmico, em múltiplos locais, provavelmente de natureza embólica, 4 imagens de ressonância magnética no plano axial, sequência FLAIR. Aquilo que aparece em branco é a lesão, então as áreas de acidente vascular cerebral isquêmico. Então vamos lá na imagem de cima, da esquerda, eu vejo duas áreas, uma áreazinha frontal, subcortical, e uma areazinha que pega o córtex. Esse aí está para fora do sulco intraparieto-occipital, então isso aí é lóbulo parietal inferior. Então aquela imagem lá em cima, o AVC isquêmico, está no lóbulo parietal inferior do hemisfério cerebral esquerdo. Provavelmente vai ser na projeção do giro angular, mas com certeza no lóbulo parietal inferior. Na imagem seguinte, nós temos anteriormente, na imagem de cima, da direita dos senhores, nós temos o componente isquêmico no lóbulo frontal esquerdo,
e temos a lesão, de novo, para fora do sulco intraparieto occipital, portanto, no lóbulo parietal inferior esquerdo. Na imagem de baixo, à esquerda dos senhores, do lado direito do paciente, nós temos a lesão frontal e a lesão novamente na projeção do lóbulo parietal inferior, ou seja, lateralmente ao sulco intraparieto occipital. E na última imagem, nós já vemos que a isquemia apresenta um componente no esplênio do corpo caloso, um outro componente de isquemia no lóbulo parietal inferior, mas já tem um componente de isquemia no lóbulo occipital, na superfície medial, então comprometendo, portanto, o cúneus. No plano coronal, é gostoso de imaginar, nos cortes posteriores aos trígonos dos ventrículos laterais, que o cérebro pode ser dividido em 3 andares, pelas fissuras parieto-occipital e calcarina. Então, vocês veem as 2 fissuras delimitando superiormente o córtex parietal, entre as 2 fissuras, o córtex, parte do córtex occipital, mesialmente seria o precúneus, então superiormente é o precúneus, no meio é o cúneus e caudalmente é o giro lingual. Então, isso pode ser observado nas 2 imagens de cima. Os cortes vêm vindo anteriormente e o sulco parieto occipital e a fissura calcarina se juntam imediatamente atrás do istmo do giro do cíngulo, formando antes disso o cálcar aves, que é o córtex occipital, o córtex visual, em torno da fissura calcarina, forma uma impressão nos átrios dos ventrículos laterais, que é denominado de cálcar aves. Esse é um aspecto um pouquinho mais para frente, mostrando lá a confluência das fissuras. E um exercício. Meningioma no plano sagital, T1, os 2 hemisférios cerebrais, um bem na linha média, um pouquinho para fora da linha média. Temos um meningioma com componente sólido e cístico. Esse meningioma está impressionando a superfície mesial dos 2 hemisférios cerebrais e nós podemos fazer o nosso exercício. Corpo caloso, sulco caloso, giro do cíngulo, sulco do cíngulo, pars marginalis do giro do cíngulo. Essa lesão está posterior a pars marginalis do giro do cíngulo, então ela está comprometendo a superfície do precúneus. Se nós formos posteriormente, ela está anterior à fissura parieto-occipital, que confirma a sua posição novamente no precúneus. No outro hemisfério cerebral, vamos lá, corpo caloso, sulco caloso, giro do cíngulo, sulco do cíngulo, pars marginalis do giro do cíngulo. Essa lesão está posterior a pars marginalis do giro do cíngulo, anteriormente à fissura parieto-occipital. Então, portanto, está comprimindo a face mesial dos precúneos. A mesma lesão no plano axial. Então, vejam, eu não consigo identificar aqui a letra M, eu não consigo identificar com segurança o sulco parieto-occipital ou os sulcos intraparietais, mas eu consigo, no plano coronal, ver que essa lesão está no plano superior, ela está naquele andar superior, então, portanto, imprimindo as faces mesiais dos precúneos bilateralmente. Um outro exemplo, uma área de acidente vascular cerebral isquêmico, comprometendo a superfície mesial do hemisfério cerebral esquerdo, a área discreta hipointensidade de sinal, está comprometendo o quê? O tecido cerebral caudalmente a fissura parieto-occipital, mas está obliterando a fissura calcarina, então, portanto, está comprometendo o cúneus e os giros lingual. Acidente vascular cerebral isquêmico, vamos procurar a letra M, achamos na imagem bem de baixo, a imagem, a segunda imagem da esquerda para a direita, vocês observam que existe comprometimento abaixo
do sulco parieto-occipital, comprometendo, por exemplo, com certeza o córtex do cúneus. Existe um pouquinho para frente do sulco parieto-occipital, nessa altura aí já é o istmo do giro do cíngulo, e temos um pouquinho de sinal junto ao sulco parieto-occipital, mostrando um pequeno componente do AVC no lóbulo parietal inferior. Na imagem de baixo do lado esquerdo, vocês veem a distribuição típica do acidente vascular cerebral isquêmico no plano axial, comprometendo o córtex calcarino, comprometendo o córtex visual. Essa distribuição é absolutamente típica do córtex nos planos do córtex visual nos planos axiais. A mesma representação, a sequência ponderada em difusão, a área de restrição de difusão no córtex visual. A mesma imagem ponderada em T1, existe uma discreta hipointensidade de sinal, obliteração dos sulcos, mas é muito mais fácil de verificar e de confirmar a anatomia como nós fizemos abaixo. A representação no plano coronal, então, lembrar dos 3 andares, eu tenho a parte mais baixa comprometida, eu tenho o giro lingual comprometido, eu tenho o andar intermediário comprometido, então eu tenho parte do cúneus comprometido, e eu tenho o córtex visual, vejam no plano coronal, as duas imagens, as últimas imagens de baixo, a segunda e a terceira, mostram bem o AVC isquêmico nas duas margens da fissura calcarina, na projeção do córtex visual, portanto. Para a superfície lateral do hemisfério cerebral, nós temos que seguir a cisura de Sylvius, que está representada nesse desenho do artigo do Dr. Neidig, representando a cisura de Sylvius, nas suas porções anterior horizontal, anterior ascendente, posterior ascendente e posterior descendente. Os 2 sulcos indicados por uma cabeça de seta e por outra cabeça de seta são, respectivamente, o sulco subcentral anterior e o sulco subcentral posterior. O sulco central não se estende até a fissura de Sylvius, porque entre a fissura de Sylvius e o sulco central existe o giro subcentral. Então, no sentido antero-posterior, vamos observar que existe um giro que tem o formato da letra M, que é o giro frontal inferior. Este giro é dividido pela pars anterior horizontal da cisura de Sylvius e pela pars ascendente, anterior ascendente da cisura de Sylvius, em 3 porções: a pars orbitalis, pars triangulares e a pars operculares. A cisura de Sylvius apresenta seu ramo posterior ascendente e aquele giro em ferradura que abraça a cisura de Sylvius é o giro supramarginal, que faz parte do lóbulo parietal inferior. Entre o giro temporal superior e o giro temporal médio, nós temos o sulco temporal superior, que se dirige superiormente e também é abraçado por um giro em forma de ferradura, constituindo o giro angular, que é um dos giros que também faz parte do lóbulo parietal inferior. Aquele sulco que lembra a letra M, superiormente a esses 2 giros, é o sulco intraparietal, que desemboca no sulco pós-central, como nós já vimos anteriormente. Então, nós já conseguimos identificar o giro mais fino, como sendo o giro pós-central, e o giro mais grosso anteriormente, que é o giro pré-central. Então, voltando ao nosso giro com o formato da letra M, ele é separado superiormente, ele tem o sulco orbitário inferior, sulco frontal inferior, que termina na porção mais baixa, na porção mais caudal do sulco pré-central. Superiormente ao sulco frontal inferior,
nós temos um giro que faz zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague e se funde com o giro pré-central. Esse giro com essa morfologia é o giro frontal médio. Superiormente ao giro frontal médio, nós temos o sulco frontal superior, e nós sabemos que o sulco frontal superior desemboca na porção superior do sulco pré-central. Então, nós temos uma maneira muito fácil de determinar a anatomia dos opérculos frontal, parietal e temporal nas imagens no plano sagital oblíquo da ressonância magnética, principalmente. Então, voltando lá, o giro que está marcado com a letra 3 é o giro da letra M, é o giro frontal inferior, dividido em 3 porções pelos ramos anterior horizontal e anterior ascendente da cisura de Sylvius, formado por 3 porções, porções orbitales, OR, porção transversalis, TR, porção operculares. Em cima do 3, em cima do giro frontal inferior, nós temos o sulco frontal inferior, que termina anteriormente no sulco pré-central. O número 2 mostra o giro em zigue-zague, 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 que se funde com o número 4, que é o giro pré-central, e esse é o giro frontal médio. Superiormente ao giro frontal médio, o sulco frontal superior, que desemboca na porção superior do sulco pré-central. Mostrando ali em cabeça de seta, a seta única é o sulco subcentral anterior, e as duas cabeças de seta mostram o sulco subcentral posterior. Identificação da lesão no plano coronal, esse é um hematoma, temos imagens coronal ponderada em T1, mostrando uma lesão predominantemente hipointensa, com alguma coisa de hiperintensidade de sinal. A imagem de cima da direita dos senhores mostrando uma sequência flare, mostrando hipointensidade de sinal com alguma hiperintensidade de sinal, uma área adjacente de edema. Na imagem T1 no plano sagital, vendo que essa lesão é predominantemente hipointensa com alguma hiperintensidade de sinal. A imagem de baixo da direita é um sagital T2. Então, isso é um hematoma intraparenquimatoso, subagudo, e ele está localizado aonde? No plano coronal, eu posso dizer que ele está próximo do opérculo, mas não está no opérculo porque ele não alcança a cisura de Sylvius. No plano axial, nesse nível, fica difícil de eu saber se ele é frontal ou parietal, com certeza. No plano sagital, eu localizo bem anteriormente o giro no formato da letra M, que é o giro frontal inferior. Acima dele eu tenho o sulco frontal inferior, que desemboca no sulco pré-central. O giro que está logo depois do sulco pré-central é o giro pré-central. O sulco central e o hematoma está no giro pós-central. Então, a análise da convexidade mostrando a localização de lesões. Esse é um glioma de baixo grau, astrocitoma fibrilar, imagem no plano coronal, mostrando uma lesão hiperintensa, relacionada ao átrio do ventrículo. Ao nível do átrio do ventrículo, eu pensaria em lóbulo parietal inferior, giro angular, talvez, no átrio do ventrículo. No plano axial, eu vou ver lá entre 3 horas e 5 horas, eu tenho o sulco intraparietal no hemisfério cerebral esquerdo. Entre 7 horas e 9 horas, eu tenho o sulco intraparietal. A lesão está para fora do sulco intraparietal, então ela está no lóbulo parietal inferior. Finalmente, no plano sagital, eu vejo que a lesão está imediatamente acima do sulco temporal superior, então caracterizando que essa lesão está no giro angular, no lóbulo parietal inferior do hemisfério cerebral direito. Localização da lesão, pequeno meningioma na alta convexidade, está relacionado com um sulco. Eu vejo isso no plano coronal. No plano axial, eu posso notar que esse sulco passa imediatamente atrás da área cortical da mão, então esse é o sulco central. Eu localizo no plano axial que a lesão está no sulco central. E no plano sagital eu localizo o giro frontal inferior, que tem a letra M,
o sulco imediatamente acima e na frente dele é o sulco pré-central, o giro imediatamente atrás do sulco do sulco pré-central é o giro pré-central, e a lesão finalmente está no sulco central, entre os giros pré-central e pós-central. Finalmente, o último exemplo, mostrando o pequeno cisticerco, com granuloma de cisticercose, localizado no plano coronal. Eu sei que é um opérculo, provavelmente opérculo frontal, eu estou no corno frontal, mas eu não tenho certeza que está no corno frontal, eu não tenho certeza que está no lobo frontal. Na imagem no plano axial, eu vejo que está no opérculo, eu vejo que está acima do temporal, mas será que é frontal ou se é parietal? E nas imagens de cima eu consigo identificar bem no plano sagital, dois giros frontais inferiores, o sulco pré-central, o giro pré-central, o sulco central, e eu vejo que a lesão está no giro subcentral, imediatamente atrás do sulco subcentral. Então eu localizo a lesão especificamente no opérculo frontoparietal, no giro subcentral. Então, eu só queria frisar para vocês que os sinais funcionam de uma forma muito boa para a localização de anatomia, mas eles funcionam mais se forem obtidos de frente para trás do que de trás para frente. Acerta-se muito mais indo de frente para trás do que de trás para frente. Muito obrigado.